As contaminações por Covid-19 voltaram a crescer no Brasil. A média móvel de casos é a maior desde 30 de março. E, diante disso, São Paulo e Paraná voltaram a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Para falar sobre todo esse cenário, a gente vai conversar agora ao vivo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está com a nossa analista de política, Basília Rodrigues. Basília, já passo a bola para você que está aí ao lado do ministro, para que você inicie essa entrevista e já começo agradecendo então a participação do ministro Marcelo Queiroga aqui no Live CNN Brasil. Muito boa tarde, ministro. Boa tarde também, Basília. Oi, obrigada, Marcela, Jairo, ministro, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete, no prédio do Ministério da Saúde aqui em Brasília. Com essa alta de casos citada aí pela minha amiga a Marcela, o senhor acha que, então, foi precipitado ter derrubado a classificação de urgência, de emergência da pandemia, porque agora a Covid faz medo novamente, ou não? Bom, Basília, todas as decisões elas são tomadas em base técnica. A pandemia da Covid-19 foi reconhecida em março de 2020. Nós fomos fortemente afetados por essa doença, assim como o mundo todo. E hoje, graças às políticas públicas adotadas pelo Ministério da Saúde, que eu destaco que a principal é a forte campanha de vacinação, nós conseguimos reduzir fortemente o número de óbitos. A média móvel de óbitos dos últimos dias e até meses é inferior a 120 casos por dia. Naturalmente que os estados e os municípios já tinham flexibilizado medidas como, por exemplo, o uso de máscaras, isso já era um fato. Rio de Janeiro, São Paulo realizaram carnavais fora de época e essas medidas de flexibilização naturalmente fazem com que os casos aumentem. Essa variante Ômicron ela é mais transmissível, mas felizmente com a população amplamente vacinada não há uma pressão demasiada sobre o sistema de saúde e nós temos o número de óbitos dentro de um patamar que é bem inferior dos mais de 3 mil casos do passado. Então, não vivemos mais uma emergência de saúde pública de importância nacional e a decisão do Ministério foi sustentada em bases técnicas. Marcela? Ministro, boa tarde. Obrigada por nos atender de novo. Ministro, aproveitando então sobre essa questão do aumento de casos de Covid-19, que o senhor disse que mesmo assim está abaixo de patamares anteriores, que a gente já viveu momentos mais críticos da doença aqui no nosso país. Diante disso, o estado do Paraná e agora também recentemente ontem o estado do Paraná, de São Paulo resolveram orientar a sua população a utilizar máscara em ambiente fechado. O que o senhor acha desse tipo de medida? E também gostaria de saber se o Ministério da Saúde vai adotar algum tipo de orientação nesse sentido. Bom, essas questões são questões locais ou regionais. E as autoridades sanitárias dos estados e dos municípios estão acompanhando de perto e podem, naturalmente, fazer uma recomendação para a população, mas o uso desses equipamentos de proteção, no passado, quando nós víamos uma pessoa com a máscara aqui no Brasil, se associava a alguém que tinha sido submetido a um transplante ou que fazia uma terapia oncológica que era imunossupressora. Se vamos aos países do Oriente, nos aeroportos, nós já observávamos as pessoas usando máscara. Então, é uma questão cultural. Claro que a máscara é o símbolo das pandemias e temos que observar como é que vai evoluir o contexto epidemiológico, mas aqueles que se sentem confortáveis utilizando as máscaras podem fazê-lo sem nenhum problema e o Ministério da Saúde nunca fez qualquer tipo de medida que restrinja as liberdades individuais. Bem, ministro, todos nós temos medo do andamento de uma pandemia, de qualquer que seja ela. São, por exemplo, em relação à Covid, 667 mil mortes. Recentemente, a gente está vendo toda uma movimentação no mundo inteiro e por parte também do trabalho do Ministério da Saúde em relação à prevenção e a cuidados quanto à varíola dos macacos. O que o senhor pode falar para a gente em relação a isso? Existe uma previsão, por exemplo, do Ministério da Saúde de tomar alguma medida um pouco mais dura, mais drástica em relação ao combate, à possibilidade da disseminação dessa doença aqui no Brasil e até algo no horizonte referenciado à retomada de vacinação de varíola humana, por exemplo, aqui no país?
Bom, o Ministério da Saúde sempre está vigilante a todas as possíveis ameaças à saúde pública. Essa questão da monkeypox, ela surgiu recentemente. A semana passada eu estava na reunião da Organização Mundial da Saúde e, naquele momento, existia um entendimento de não ter-se uma preocupação especial com esse tipo de problema. Existem alguns países no mundo, se eu não me engano, 24 países fora daquele contexto ali da África Central que apresentam casos. Na Europa, os que têm mais casos são o Reino Unido, Portugal e Espanha. Aqui na América, Canadá, Estados Unidos, um caso no México, um caso na Argentina. Aqui no Brasil, nós observamos 3 casos. A situação é uma situação de monitoramento. Nós estamos nos reunindo diariamente na sala de situação para acompanhar a evolução das contaminações. Trabalhamos também com os laboratórios. O Brasil tem 3 laboratórios aptos a fazer esse diagnóstico. Aqui eu os cito, o da FUNED, em Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Adolfo Lutz. Os 3 casos ainda não foram confirmados, mas independente de serem ou não confirmados, o cuidado é o mesmo em relação à vacinação. A vacinação não é uma vacina igual àquela vacina que se usava no passado para a varíola, mas é uma vacina de vírus inativado não replicante. Nós trabalhamos em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde para que, se houver essa necessidade, nós termos vacinas para aplicar no público-alvo. É um público muito restrito, pelo que nós sabemos hoje. São aqueles profissionais de saúde que ficam em contato direto com esses eventuais pacientes, de tal sorte que eu posso transmitir a todos que nos assistem pela CNN uma palavra de tranquilidade e de responsabilidade em relação às medidas sanitárias que serão adotadas, que são as mesmas para situações como essas. Basília. Pois é, as pessoas estão agora falando da varíola do macaco, mas ainda não viraram a página da Covid-19. Pelo que o senhor explicou aqui, para o Brasil, a pandemia não voltou, ainda que exista esse estado pandêmico em outros países. Para o Brasil, não dá para falar que a pandemia voltou aqui, que é caso de emergência. Até gostaria de saber do senhor se haverá alguma mudança no regime de vacinação, como, por exemplo, ampliar as doses para quem tem mais de 50 anos, quem sabe uma 4ª dose, ou quem é imunossuprimido, né, tem problemas aí que afetam o seu sistema imunológico para uma 5ª dose? Excelente pergunta, Basília. A pandemia, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Existe um regulamento sanitário internacional, do qual o Brasil é signatário. Lá, em fevereiro de 2020, antes de se ter um caso e se ter um óbito, foi reconhecida a situação de emergência sanitária de importância nacional para que o sistema se preparasse. Hoje não vivemos mais essa emergência de saúde pública no Brasil, mas nós continuamos a conviver com o vírus e com a Covid-19, que pode aumentar casos, pode diminuir casos, há questões de sazonalidade, há a questão do sistema de saúde ter condição de atender os pacientes, da atenção primária à atenção especializada. Nesse período, o Sistema Único de Saúde foi muito fortalecido. Só para se ter uma ideia, deixamos mais 7.000 leitos de terapia intensiva como legado. Há 20 anos não se habilitava um leito de terapia intensiva no Brasil. Triplicamos a capacidade dos nossos CIEVs. De 55, hoje temos 164. Então é por isso que nós tivemos a segurança de encerrar a SPIN, né, a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. Em relação à campanha de vacinação, o Brasil já distribuiu mais de 500 milhões de doses de vacina com a sua população. Mais de 80% já recebeu o esquema vacinal primário. Nós avançamos numa primeira dose de reforço, que naqueles acima de 50 anos a cobertura é ampla. Agora nós autorizamos uma dose de reforço para os adolescentes, aqueles acima de 14 anos, de 12 anos, né, que podem tomar a vacina Pfizer e, na ausência da vacina Pfizer, a vacina de vírus inativado. E a segunda dose de reforço, ela já estava autorizada para aqueles acima de 60 e a CETAI, né, que é a Câmara Técnica Assessora de Imunização, e a Secretaria de Vigilância em Saúde vão ampliar para aqueles acima
desses 50 anos, e sempre que houver uma evidência científica que sustente alterações no rumo da campanha de vacinação, essas alterações serão feitas. Então já está decidido que vai ter a 4ª dose para quem tem mais de 50 anos? Eu ainda não vi a última posição da Secretaria de Vigilância e Saúde, não é? Mas, uma vez autorizado, será disponibilizado à população. Marcelo? Ministro, aproveitando esse gancho, então, da vacinação, queria saber do senhor se essa vacinação que está no sistema de saúde, está sendo oferecida para toda a população contra a Covid-19, se ela deve ser mantida, né? Até quando, se isso pode ser revisto em um determinado momento por conta de custo, por conta de uma série de outros fatores que vocês avaliam importantes. Então, se a vacinação será mantida contra a Covid-19 para toda a população. E eu gostaria de saber também em relação à vacinação de crianças com menos de 5 anos de idade. Isso depende, claro, de um aval da Anvisa por parte da farmacêutica, mas se o Ministério, se isso for aceito pela Anvisa, se o Ministério vai reforçar essa campanha em vacinação de crianças com menos de 5 anos de idade. Bom, a campanha de vacinação está aí. Desde o dia 19 de janeiro de 2021, a população brasileira já está amplamente vacinada. As vacinas estão disponíveis. Agora, o que guia é o cenário epidemiológico. Num contexto pandêmico, é necessário uma cobertura ampla da população, uma cobertura vacinal ampla. Fora do contexto pandêmico, essa estratégia pode modificar. Nós podemos adotar, por exemplo, a vacinação de grupos de maior risco. Essa decisão não foi tomada ainda. Isso vai sendo discutido ao longo que o ano vai passando, até porque há o ano de 2023, e pode ser, aqui é um pensamento do ministro, não é aqui uma política pública que eu estou afirmando que vai acontecer. Pode ser que seja semelhante à vacina da influenza. Qual a vacina que nós vamos aplicar? Nós não temos todas essas respostas. Eu até falei agora na Organização Mundial de Saúde, né? Eu falei que precisávamos de vacinas ainda mais seguras, eficazes, efetivas e custo-efetivas. Afinal de contas, o mundo inteiro, e o Brasil em particular, despendeu quantias vultosas de recursos públicos para as vacinas, que no contexto que vivíamos, bastante custo-efetivas, mas em um contexto diverso, a custo-efetividade analisada pode ter um outro tipo de análise, né? Então, essa é uma análise técnica que é feita, tanto no que concerne à evidência científica, quanto aos aspectos econômicos, a possibilidade da iniciativa privada também ofertar essas vacinas, como faz com as outras vacinas. Isso pode ser considerado, mas isso é uma página que está indo muito bem no Brasil. E a gente vê que os laboratórios já estão comercializando com a iniciativa privada, né? Então, está definido, está decidido para o governo federal essa liberação de que os laboratórios que produzem a vacina contra a Covid-19 possam vender diretamente, não passando pelos postos somente? Bom, as vacinas elas estão disponíveis para a população nas unidades básicas de saúde. Mas se alguém buscar uma clínica de vacinação privada, por uma vontade pessoal, pode ir. Agora, ainda existe um questionamento acerca da legalidade da vacina ser adquirida pela iniciativa privada fora do contexto aprovado na lei. Qual era o contexto aprovado na lei? A iniciativa privada poderia aplicar vacina desde que doasse a mesma quantidade ao Programa Nacional de Imunização. Por que a lei dispôs dessa maneira? Porque naquela época existia uma carência de vacinas. Então era para garantir a distribuição equitativa das vacinas para toda a população brasileira. Agora vivemos em outro momento, essa questão legal está sendo discutida na consultoria jurídica do Ministério, da Casa Civil, da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, para verificarmos qual é a melhor maneira de dar mais segurança para quem está aplicando a vacina na iniciativa privada e para quem vende. Como, por exemplo, saber se as empresas podem comprar essa vacina diretamente para aplicar em seus funcionários? Isso aí. A minha opinião pessoal é que sim, mas aqui é serviço público e o ministro só faz o que está dentro da lei. Jairo?
Ministro, existe alguma previsão orçamentária, ou pelo menos no programa, para a realização ou intensificação de algum tipo de campanha para o incentivo à vacinação da Covid-19, principalmente daqueles atrasados? Só que no estado de São Paulo a previsão é que são 10 milhões de pessoas com esquema vacinal atrasado. Eu pergunto isso para o senhor no contexto, agora há pouco a Fundação Oswaldo Cruz divulgou o boletim Infogripe, mostrando, né, que da síndrome respiratória aguda grave, praticamente 60% dos casos nas últimas 4 semanas são relacionados à Covid-19. Bom, o governo tem divulgado amplamente a vacinação. No passado existia o Zé Gotinha, hoje tem uma família de Zé Gotinha inteiro. Não é? Nós investimos milhões e milhões de reais em campanha de vacinação. E é por isso que a população brasileira está fortemente vacinada. Isso é um reconhecimento mundial. Todos nós temos que nos unirmos para passar informações à população brasileira, incentivando a procurar a vacina de Covid, não só a vacina de Covid, mas as outras vacinas também. A vacina da gripe, a vacina do sarampo, a vacina da poliomielite. É uma oportunidade aqui que eu tenho com vocês de conclamar as pessoas que busquem as salas de vacinação, porque houve uma redução da cobertura vacinal de uma maneira geral. Nós não vamos resolver isso só com propaganda, viu, pessoal? Isso aí é algo que é até um paradoxo. A população se sente segura, porque doenças como sarampo, elas tinham desaparecido, e aí não vai à sala de vacinação, a doença volta. Poliomielite em Israel. Aqui no Brasil, felizmente, não tivemos nenhum caso. Pode acontecer? Pode. Como é que nós vamos fazer para evitar isso? Buscando a sala de vacinação para tomar as vacinas, que é uma das principais políticas públicas de saúde do Ministério da Saúde. Ministro, respeitando o horário que a gente combinou aqui de entrevista, está chegando ao fim, mas eu preciso saber da reunião que vai ter hoje do Conselho Suplementar, né, de Saúde Suplementar, ou seja, o conselho que dita as diretrizes dos planos de saúde. Para o governo federal, caiu bem esse aumento nos planos de saúde, que a população foi pega de surpresa este ano? Bom, excelente pergunta, Basília, mas antes dizer para vocês, como eu afirmei, nenhuma política pública seria suspensa no período pós-SPIN, a telesaúde. Amanhã nós vamos fazer um grande evento para assinar 2 portarias. A primeira, regulamentando a telesaúde no SUS, e a segunda, colocando recursos fundo a fundo para os municípios instalarem o que nós chamamos de unidades básicas de saúde digital, trazendo uma nova perspectiva para a população brasileira. Em relação aos planos de saúde, foi autorizado um reajuste nos planos individuais e familiares de 15,5% pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. É competência da Agência de Saúde Suplementar dispor sobre esse tema. Eu, como ministro da Saúde, presido o Conselho da Saúde Suplementar. Então, convoquei uma reunião, e já divulguei isso nas minhas mídias sociais, para que fizéssemos uma discussão desse cenário, até porque o ano passado editamos a primeira diretriz relacionada a políticas públicas na saúde suplementar, e é necessário que, até de rotina, se faça uma devolutiva pela agência explicando a motivação desse aumento de 15,5% nos planos individuais, e que esse aumento ele também pode incidir com outros aumentos de acordo com a mudança da faixa etária, né? Claro que todos nós não gostamos de aumento e queremos que o acesso seja amplo também aos planos de saúde, mas tem que analisar o contexto como um todo em função da necessidade de sustentabilidade do setor. Então tem que explicar, é isso. Marcela? Obrigada, eu agradeço muito a participação aqui do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também você, a Basília, que conduziu aí essa entrevista e produziu essa entrevista também, participa aqui com a gente. Obrigada, ministro, até uma próxima. Obrigado.